Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Esta é a pergunta do salmista Davi, deste salmo de penitência. Nós vimos aí ontem o Salmo 6, esse é o verso 5, que traz uma grande verdade, né? Aqui está Davi falando, Senhor, eu não posso te louvar na morte, né? Porque na morte não tem recordação, não tem nada, não tem nenhum sentimento, né? No sepulcro ninguém te louva. Aqui duas coisas interessantes. Primeiro, Davi está dizendo assim, Senhor, eu estou mal, sara-me, é o que vimos lá no verso 2, não é? Minha alma está perturbada, meu coração está entristecido e ossos estão abalados, né? Eu estou com problemas de saúde também, saúde mental, saúde física e saúde espiritual. E diz assim, que adianta na morte eu não posso te louvar? No sepulcro não existe nada. A primeira coisa que aprendemos aqui é que Davi, ele quer louvar a Deus e passa por um momento difícil. E não há nenhum problema você reclamar para Deus, nenhum problema. Senhor, não está bem, não estou gostando. Deus quer esse contato constante, porque aí Ele pode falar com você, Ele pode entender os seus sentimentos, claro, Ele entende os seus sentimentos, mas que você entenda os seus sentimentos, isso acontece. E a segunda coisa é que Ele fala sobre o estado da morte. Na morte não tem consciência, como é que eu vou te louvar na consciência? É o que vai de encontro a pensamentos de muitas pessoas que acham que na morte existe existência. Vamos louvá-lo aqui, esse é o lugar de louvá-lo, esse é o lugar de adorá-lo, enquanto estivermos com vida. Não é? Esse é o momento, hoje, agora, é o momento para isso acontecer. Essa é a palavra de Deus linda, e este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Nós estamos aqui todos os dias, você sabe, às 6 da manhã, você que nos acompanha pela TV. Estamos também no Deezer, no Spotify, e temos todos os programas gravados ali desde Gênesis, olha que legal, até o capítulo de hoje, que é o 8º de Esdras. Então tudo lá está gravado e vai continuar gravado. Daqui a pouco você tem a Bíblia toda lá no Deezer e no Spotify. O NT Play, que tem outros conteúdos que você pode acessar também, programas sobre saúde financeira também, né, emocional e tantas outras coisas lindas que só a sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança, pode providenciar. E estamos também no YouTube. Lá no YouTube o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Muito importante colocar esse NT no final, porque senão vai aparecer outros canais por aí que são interessantes também. Alguns tiram um pedaço do nosso programa, mas esse daqui é o canal oficial da Novo Tempo, tá bem? Vai lá, se inscreva, clique no sininho para ter as novidades, para que elas possam chegar até você de primeira mão, né? E também dê o seu like e copie o link para mandar para os amigos. Tem muita gente que faz isso, muita gente faz isso. Tem encontrado pessoas em vários lugares que fazem isso. Então, meu abraço para você que propaga a palavra de Deus através do Reavivados. E um abraço também para os Anjos da Esperança, que têm apoiado com as suas ofertas a Rede Novo Tempo. Rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos. E se você quiser saber mais, aqui está um WhatsApp para você entrar em contato e fazer aí as suas perguntas. Graças a esse trabalho que os Anjos da Esperança fazem e suas ofertas, nós podemos oferecer materiais gratuitos para você. Uma série de revistas que têm estudos bíblicos, que falam sobre família, saúde mental, que falam sobre finanças, profecias, uma série linda de revistas nós temos aqui, essa que é nova, A Cura ou Cura do Pecado, produzida pelo pastor Rafael Rossi. São 15 temas lindos, a igreja, dom profético, vai falar sobre o plano da redenção, origem do mal, são alguns dos capítulos maravilhosos dessa revista. Você pode pedi-la também através deste ou outro WhatsApp e ela vai chegar aí na sua casa, tá bom? Bem simples, anote aí, passe para os seus amigos também. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos para um intervalo, fique por aí, não saia daí para nos acompanhar no capítulo 8 de Esdras.
Muito bem, estamos de volta com você para estudarmos o capítulo 8 do livro de Esdras. Um capítulo bem interessante, nós estamos vendo aqui a empolgação de Esdras em subir para Jerusalém, para buscar atender aquilo que Deus havia ensinado a ele, ao seu coração. No capítulo 7, a Bíblia nos fala que ele aprendeu a buscar a Deus, aprendeu a cumprir a palavra de Deus e aprendeu a ensinar a palavra de Deus. 3 palavras básicas, 3 ações, 3 verbos importantíssimos: buscar, cumprir e ensinar. Esse é o caminho que a gente tem que passar aqui também, né? Buscar a palavra do Senhor, me alimentar dela, depois cumpri-la em minha vida, porque senão não tem sentido, e ensiná-la. Isso acontece assim na sequência e também tudo misturado, né? Enquanto eu estou buscando novamente, eu já estou vivendo, eu já estou ensinando aquilo que eu aprendi, e assim vai. A vida é assim, não é essa separação didática aqui que eu fiz, mas é um misto, né? A gente vai vivendo assim a palavra de Deus. A gente vai vivendo para pregar a palavra de Deus para as outras pessoas. Então aqui a gente chega no capítulo 8 e ele apresenta uma lista dos que voltaram para Jerusalém. Tá? Voltar, né? Aqui é voltar, não ir pela primeira vez, mas voltar para Jerusalém. O propósito de Deus era voltar para Jerusalém. 80 anos depois que Zorobabel passou ali, reconstruiu o templo, o altar, né? Restabeleceu o culto, mas muita coisa ainda precisava ser feita por ali. Então, ele escolheu 18 homens, cabeças de famílias, e ele esperava que através destes homens, que eram os cabeças das famílias, as famílias também fossem levadas. Porque acontecia o seguinte: o povo estava acostumado com Babilônia, com a região ali onde viviam. Eles tinham estabelecido, o profeta Jeremias tinha dito: olha, vocês se casem aí, construam casas, trabalhem, façam as suas vidas, porque na paz que vocês vão encontrar, o que vocês vão fabricar, não é? Vai estar a paz da cidade também. Vocês fazem a paz da cidade. Então vivam em paz, vivam bem, mas vivam aí, porque vocês vão ficar por aí. Pelo menos 70 anos, e alguns iriam morrer ali, não iriam voltar mais. Alguns iriam nascer e depois teriam a chance de ir para Jerusalém, que era muito mencionada entre aqueles que tinham sido levados cativos. Ele apresenta aqui 12 nomes. Eu não vou passar os nomes aqui de todos eles, mas eles compunham mais ou menos aí 1.500 e poucas pessoas. Subiu com um grupo bem reduzido, né? Bem menor do que o de Zorobabel. Zorobabel, acho que foi, se não me engano, 50 mil pessoas que subiram para povoar, né? Neemias depois vai ter problemas lá na frente para povoar Jerusalém, cercada, porque ele ajudou, juntamente com as outras pessoas, a construírem o muro da cidade. Então aqui a gente encontra que esses 18 levaram suas famílias e eram em torno de 1.500 pessoas para poder povoar. Eles tinham uma obrigação bastante séria ali. Eles estavam levando também os tesouros que o rei havia dado. Tinha muita prata, muito ouro, tinha muita coisa por aí. Alguns calculam, não é, pelo peso que é apresentado aqui, 2,5 milhões de dólares. É muito dinheiro aí, né? É muito dinheiro, mais de 10 milhões de reais, alguma coisa parecida aí, conforme a flutuação do dólar, né? Mas o que eles fizeram? Primeiro se reuniram aqui diz assim, perto do rio, que corre para Ava, onde ficaram acampados 3 dias, o verso 15 fala isso. E, lógico, ele fez uma vistoria, ele analisou as pessoas que estavam vindo e ele descobriu que faltava um grupo especial de pessoas. Eram os levitas que estavam faltando. Tinha todo mundo menos os levitas. Estavam ali parados, depois de fazer essa avaliação, ele chama alguns homens de sua confiança, e aí o verso 16 menciona os nomes deles, né?
E esses homens que eram sábios, conforme o final aqui do verso 16, foram enviados a Ido. Ido era o chefe em Casifia. E eles tinham que dizer, olha, nós somos dos ministros para a casa do Senhor. Então, eles trouxeram esses ministros. E aqui é interessante, aparece de novo a boa mão do Senhor. Então, tudo que Esdras fazia tinha assinatura da boa mão do Senhor. Né? Isso vai aparecer várias vezes aqui ainda. Inclusive em Neemias aparece a expressão a boa mão do Senhor, a boa mão do Senhor. Então, trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus, verso 18, sobre nós, um homem sábio dos filhos de Mali, o nome dele era Serebias. Esse nome vai aparecer mais para frente aqui, porque era uma pessoa de extrema confiança e uma pessoa muito comprometida com Deus. E aparece mais dois nomes aqui, Esabias, Jesaías, e eles trouxeram 20, depois os servidores 18, depois os servidores mais 20, e trouxeram outros para ministrar como levitas, em torno de 220 nomes, que foram mencionados nominalmente. Isso era muito importante, nome, nominalmente, ser colocados ali de uma maneira correta. Bom, o que eles fazem ainda, além disso? Agora os levitas já estão lá, estão os 18 homens, que eram cabeças das famílias, e as suas famílias, em 1.500 mais ou menos, tinham 1.700 e poucos homens aqui nessa linha, fora mulheres e crianças, né? E eles apregoam, ou Esdras apregoa, um jejum junto ao rio Ava. E aqui é uma razão para isso. Ele diz assim, um jejum para nos humilharmos perante o nosso Deus, para pedirmos uma jornada feliz, verso 21, para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Isso aqui é uma confiança tremenda em Deus, né? Vamos começar uma jornada? Vamos jejuar. Vamos entregar a Deus nossos passos, porque havia um detalhe aqui. O verso seguinte, o 22, que ele teve vergonha de pedir um exército para acompanhá-lo. Bom, ele era governador, foi nomeado como governador, ele tinha direito a um exército para acompanhá-lo, porque imagine uma viagem de uns 1.400, 1.500 quilômetros, 4 meses aí caminhando com um grupo grande de pessoas e levando, vamos dizer que esse valor esteja certo aqui, 2,5 milhões de dólares, aí 12 milhões de reais, é muito dinheiro. Não é? Os salteadores poderiam levar tudo isso. Mas ele depositou uma confiança em Deus aqui tremenda. Ele disse, bom, Deus já nos tirou dos 70 anos de cativeiro. Nos deu liberdade de construirmos o templo. O serviço de culto foi restabelecido. 80 anos depois, Esdras é tocado para levar um grupo para lá. Ele pede isso. Ele pede também os bens que foram levados pela Babilônia, por Nabucodonosor. Ele pede ao rei que dê essa oportunidade, que ele possa levar pessoas que queiram ir, e ele levou algumas pessoas. Não levou mais, porque alguns estavam bem acostumados lá, naquela região e tal, com os persas, tinham seus negócios, estavam bem estabelecidos, mas era para o povo voltar, era para o povo novamente preencher as lacunas de Jerusalém, tornar uma grande cidade. Infelizmente, vários não foram, mas a boa mão do Senhor estava com eles. E eles fizeram esta viagem intactos. Ele não pediu cavaleiros, exércitos e tal, e a boa mão do Senhor esteve com ele contra todos os que poderiam ter alguma demanda, querer tirar o dinheiro deles e tal. Bom, então ele separou ali nesse momento, né? Bom, vamos começar a viagem. Separou alguns homens, 12, talvez um de cada tribo, né? Ou representantes, né? O número 12 também.
Ele pesou a prata, pesou o ouro, contou os utensílios e deu para que eles guardassem e fossem responsáveis por esse material até chegarem em Jerusalém. E aí então a gente encontra que eles receberam nas mãos, verso 26, 25 toneladas de prata, mais 5 toneladas em utensílios de prata, mais 5 toneladas em ouro, taças de ouro, né, objetos de lustroso e fino bronze, o verso 27 diz isso, e ele diz assim, vós sois santos ao Senhor, e santos são esses objetos, então cuidem desses objetos até chegarmos lá. Vigiem, verso 29, guarde-os até que peseis na presença dos principais sacerdotes e levitas lá em Jerusalém. E eles vão ser guardados nas câmaras do Senhor. Havia várias câmaras, né? Que esses objetos seriam... Então, eles guardaram aqueles objetos e seguiram. Chegam a Jerusalém. O que eles fazem? Partiram lá de Ava e a boa mão, verso 31, do Senhor estava sobre eles e livrou-os das mãos dos inimigos e dos que nos armaram, aqui é Esdras falando, né? Ciladas pelo caminho. Chegaram a Jerusalém e repousaram por 3 dias. Aqui alguns acham que eles chegaram próximo do sábado e acabaram ficando até que o sábado passasse para guardá-lo adequadamente. Eles pesaram tudo o que levaram, porque também tinham que fazer um relatório para o rei, né? E esse material foi entregue, aqui diz o nome da pessoa para quem eles entregaram, né? A Meremote, filho do sacerdote Urias, e ele então guardou todas as coisas, tudo foi pesado e tudo foi organizado. Os exilados que estavam voltando, eles prestaram honra a Deus. Imaginem a emoção de chegar ali. Os pais haviam falado daquele local, os pais haviam comentado da importância daquele local, da tristeza de estarem longe dali. E esses que foram mais tocados, quando chegaram, sentiram uma emoção tremenda. Aqui, os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos a Deus, 12 novilhos, e aí diz 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado 12 bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Foi uma alegria tremenda, uma festa, renderam graças. Eles não tinham altar de sacrifício lá, eles não tinham altar de sacrifício. Eles só poderiam sacrificar em Jerusalém. E quando chegaram lá e puderam realizar essa oferenda, não é? E realizar um sonho de ver o templo, que não tinha a mesma beleza que o templo de Salomão, mas era o templo, a presença do Senhor entre eles. Então, com muita alegria e satisfação, eles agradeceram ao Senhor. Coração grato, né, pela boa mão do Senhor, a boa mão que conduz a sua vida. Finalmente eles deram as ordens do rei aos sátrapas, aos governadores daquele lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa do Senhor. Uma maravilhosa situação que eles estavam vivendo ali, né? De poder voltar e de poder recuperar alguns aspectos do templo, da casa do Senhor. Completar os itens, os utensílios da casa do Senhor, cumprindo a vontade de Deus. Deus também tem uma vontade específica para a sua vida. Estamos numa jornada, estamos saindo de Babilônia, na direção de Jerusalém. Nós não queremos Babilônia, nós queremos Jerusalém. Infelizmente, alguns preferem Babilônia. Estão bem aqui, estão tremendamente bem, estão tranquilos, não lhes falta nada. E parece que o reino não é necessário. Eu quero fazer um apelo se você se encontra nesse grupo. O reino é necessário. O reino é necessário não na questão dos bens, né? Apocalipse diz que tem ruas de ouro, pedras preciosas. Isso não é importante. Tanto não é importante, nós vamos pisar em ouro. O ouro não vai ter o seu valor que tem hoje. O reino de Deus vai ter tanto que perde valor, né? Se tem muito ouro no mercado, cai o valor do ouro, né? É assim que funciona aqui. Mas nós vamos viver num lugar onde a presença do Senhor é espiritual,
ou nós vamos viver sob a mão do Senhor eternamente. Então que a sua escolha seja sair de Babilônia, ir na direção de Jerusalém. Trabalhar espiritualmente para que haja crescimento. E assim a gente vai chegar lá com o poder de Deus, sem dúvida nenhuma. Quando Jesus voltar, Ele vai dizer, vinde, vinde. Vocês venham, né? Vocês que estavam esperando, venham, vinde a mim. Vamos orar? Pai querido, nós pedimos uma bênção muito especial para todas as pessoas que estão nos vendo e ouvindo agora. Que haja no coração dessas pessoas o desejo forte, o desejo ardente de buscar a Tua Palavra, de cumprir a Tua Palavra, de ensinar a Tua Palavra e de viver antecipadamente o reino que está sendo preparado para todos nós. Que tenhamos vontade de ir para Jerusalém, deixando Babilônia, aqui todas as coisas, e desde já colocarmos Jerusalém em nosso coração, nos nossos sonhos, como nosso grande ideal. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, a gente fica por aqui e a gente volta amanhã com o capítulo 9 de Esdras. Você já jejuou alguma vez por razões religiosas? Sabe, jejuar não é apenas parar de comer. Na verdade, existem vários tipos de jejuns. Existe um jejum frugal, no qual o indivíduo passa um período de tempo apenas comendo frutas. Existe também o jejum à base de líquidos, no qual se consome apenas sucos e água. E o tipo mais radical é o jejum total. Neste, a pessoa se abstém de qualquer tipo de alimento por um determinado tempo. Eu me recordo que o primeiro jejum que participei não foi uma boa experiência. Eu passei o dia todo sem comer, mas pensando o dia todo em comida. Minha alegria foi quando o período de jejum terminou e eu pude correr para me alimentar. Desde então descobri que muitos confundem jejum com o simples ato de interromper a alimentação. Isso é um engano. O jejum é primeiramente algo espiritual. Veja como ele é retratado no capítulo 8 do livro de Esdras. Aqui encontramos o grupo que estava retornando para Jerusalém enfrentando uma situação difícil. Eles precisavam atravessar uma terra inimiga, porém estavam sem nenhuma proteção militar. Diante do perigo, Esdras convocou o povo para um jejum. O verso 21 descreve o convite. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Percebe como que no texto bíblico jejum e humilhação diante de Deus estão intimamente ligados? Isso porque, segundo a Bíblia, o ato de jejuar é uma busca tão profunda por Deus, na qual o indivíduo decide deixar de lado até o próprio alimento para se conectar com o divino. Jejum sem humilhação da alma é apenas regime. Outro ponto que aprendemos no capítulo de hoje é que situações extremas exigem consagração extrema. Me recordo de um pastor que foi visitar um membro da igreja que estava há vários meses desempregado. Ao iniciar o diálogo, o pastor perguntou: "Irmão, quantos minutos o senhor tem orado por dia?" O indivíduo, um pouco receoso, disse que orava pouco, mas que estava pedindo a ajuda de Deus há algum tempo. Insatisfeito com a resposta, o pastor perguntou novamente: "Mas me diga de forma objetiva, quantos minutos o senhor ora por dia? 2? 5? 10? "Bem, pastor", disse o homem, "acho que uns 5 minutos. Desapontado, o pastor respondeu: "Irmão, se desempregado o senhor ora apenas 5 minutos por dia, imagine quando começar a trabalhar. Mostre o quanto você precisa de Deus através de sua consagração."